O Salmo 122 expressa a alegria do povo piedoso, do povo judeu piedoso ao ser convidado para ir à casa do Senhor, o tabernáculo que estava erigido em Jerusalém, onde se realizava o culto a Deus. O que esse salmo representa para nós hoje? O que é a casa do Senhor? Ouça a exposição do Salmo 122. Por favor, não comente se não assistiu o vídeo todo. Bom, eu assisti o vídeo todo. Estou sem opção de comentar aqui nos comentários. Não sei porquê, mas estou fazendo o vídeo para comentar. Muito bem. Agora a pergunta é: o que é que isso tem a ver com a gente, né? Porque nós estamos falando aqui de Jerusalém, do tabernáculo. A cidade de Jerusalém existe até o dia de hoje, mas o templo não mais. O tabernáculo já não existe mais, já não tem altares, já não tem sacerdotes, né? O que nós cristãos que moramos aqui no Brasil, né, 2.000 anos depois, isso aqui são 2.800 anos depois que esse salmo foi escrito, o que é que isso tem a ver conosco, né? Em que sentido isso nos fala como cristãos? Eu quero considerar alguns pontos aqui com vocês antes de fazer uma aplicação para nós. O primeiro ponto que nós temos que ter em mente é que a vinda de Jesus Cristo, 800 anos depois que esse salmo foi escrito, a vinda de Jesus Cristo ao mundo, ele sendo o Filho de Deus, representa o ponto central da história da redenção, da história da salvação. A vinda de Cristo representa o cumprimento e a consumação de todas as promessas que Deus havia feito antes dele. Isso, então, em segundo lugar, significa que todos os eventos, rituais, tradições, cerimônias, símbolos e instituições do Antigo Testamento, elas são como sombra, elas são uma sombra de uma realidade que haveria de vir. Quem fala a respeito dessa sombra é o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2. Ele diz assim, verso 16 em diante: ninguém, está falando para os cristãos 800 anos depois, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Estas eram as leis relacionadas com o templo, com o sacrifício, com a vida religiosa do povo de Deus, com Jerusalém, com o tabernáculo, com o templo, com a casa do Senhor. Paulo está dizendo no verso 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essa figura da sombra é muito interessante. Agora, vamos prestar atenção de como ele expõe essa figura da sombra depois de ter feito a leitura em português, né? Como vocês perceberam. Então vamos ver como é que ele expõe esta situação da sombra, que diz, né, que Paulo havia instruído aí a igreja de Colossenses. Imaginar, eu estou em pé aqui e tem uma luz forte atrás de mim. Vamos imaginar. E o diácono Fernando vai se aproximando de mim por trás. Eu não sei que é ele. Eu olho no chão e eu vejo o quê? A sombra de Fernando. Então ele vai se chegando e eu estou vendo a sombra dele. Olhando a sombra, eu sei que alguém está chegando. E quanto mais ele vai chegando perto de mim, mais clara vai ficando a silhueta, o contorno. Mas eu não consigo saber a cor dos olhos dele. Eu não, né? Nem agora, é preto, né? Eu não consigo saber se ele é jovem, né? Se é feio ou bonito, isso aí eu posso dizer. E o que é que ele está vestindo? Eu não, é sombra, é uma sombra. A sombra dá uma ideia, dá um contorno da pessoa, mas ela não me dá os detalhes, o conhecimento. Agora, imagina que ele passa por mim e ele está diante de mim. Aí eu estou olhando olho no olho, eu estou vendo Fernando. Eu sei quem ele é, percebo o contorno da sua face, os detalhes do seu rosto, o que é que ele está vestindo. E agora, eu preciso da sombra agora? Não. Eu tenho o corpo que produzia a sombra, o corpo chegou, a sombra passou. É isso que Paulo está dizendo aqui. O Antigo Testamento era sombra, era Cristo chegando.
Então, coisas como os sacrifícios, os sacerdotes, os altares, a casa do Senhor, Jerusalém, o tabernáculo, o templo, eram sombra. Era a sombra que Deus estava projetando, porque Cristo estava chegando. O Cristo veio, eu não preciso mais da sombra. Eu olho para o Antigo Testamento com sombra das realidades que já aconteceram. E é nesse sentido que a gente tem que olhar para Jerusalém e para a casa do Senhor e para o tabernáculo. Eles eram sombra. O corpo já veio, o corpo é de Cristo e ele já veio, por isso eu não tenho mais, por isso nós não temos mais. Jerusalém não é mais para nós terra santa, não é mais o centro religioso do mundo. O próprio Jesus disse à mulher samaritana: já chegou a hora em que nem aqui e nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai, porque o Pai é Espírito e ele procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Não tem. Bom, só vou estar interrompendo aqui o raciocínio dele. Deixei prolongar um pouco, mas vocês viram aí o raciocínio que esse senhor tem em relação. Primeiramente, vamos dar uma olhada no versículo que ele citou. Vamos ver Colossenses 2, no versículo 16. Foi aqui que ele citou, vamos analisar. Estou com a versão ARA, Almeida Revista Atualizada, que é a mesma versão que ele usou aí. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Tudo isso daqui que está relacionado ao judaísmo. No versículo 17: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, em cima deste versículo, ele fez toda aquela explicação enganosa aí para o pessoal que ele está pregando. Bom, primeiramente, nós temos que entender que no versículo 17 aqui em grego, certo? A palavra meloton é um verbo particípio presente ativo genitivo neutro plural. Ou seja, está querendo dizer o seguinte: é relacionado às coisas futuras que irão acontecer. A tradução aqui de Almeida Revista Atualizada está errada. Não confere com o grego, tá? Todos eles são unânimes em dizer que se trata de coisas futuras, acontecimentos futuros, e não se trata de algo que havia de acontecer, tá? Então essa tradução ela não procede. Então nós vamos traduzir da forma correta. A forma correta, eu vou até pegar aqui a Almeida Corrigida e Fiel, que traz aqui a forma correta deste versículo, dessa tradução. Então a tradução correta seria que são sombra das coisas futuras, ou seja, daquilo que vai acontecer. São coisas que vão acontecer, mas o corpo é de Cristo. O que Paulo dá a entender aqui, com o versículo agora corrigido segundo o grego, é que nós não devemos dar motivo para que as pessoas nos julguem pelo nosso comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou dos sábados. É como se Paulo estivesse dizendo para a igreja de Colossenses: cumpra todos esses mandamentos e não dê motivo para que as pessoas julguem, critiquem vocês por causa disso. Aí ele dá um porquê. Aí ele fala: são sombra das coisas futuras. Ou seja, tudo isso que vocês estão fazendo aqui, tudo é o vosso comer, ou seja, aquilo que vocês selecionam o que comer, o beber, os dias de festa, ou seja, as festas comemorativas judaicas, que são muitas, né, que estão descritas no Tanar, na Torá, a lua nova, né, conhecemos bem isso daqui, ou dos sábados. Esses sábados aqui podem significar o sétimo dia, a Páscoa, os feriados judaicos, enfim. Sábados não é só o sétimo dia, e sim também os feriados judaicos. Paulo queria dizer tudo isso que os judeus praticam, são sombra das coisas futuras, ou seja, tudo isso será cumprido. Tudo isso será cumprido futuramente. Ou seja, Paulo enxergava que o reino messiânico
quando estiver na terra, todas essas coisas serão cumpridas.